Queridos, nós estamos na série Pecados Ocultos, a porta para o fracasso ministerial. Eu não quero que essa porta se abra na minha vida. Você também não pode desejar pecado oculto nenhum na sua vida. E você precisa identificar, confessar e deixar. Por isso que nós estamos ensinando preventivamente para que você se prepare. Se estamos no ano do trabalho, no ano do serviço, nós precisamos estar preparados para servir ao Senhor com excelência. Falamos na última quinta sobre o problema da ira no exercício ministerial. Também vamos aprender sobre outros 3 pecados que fazem qualquer um discípulo naufragar no ministério. Hoje falaremos sobre a inveja. Pergunte a quem está ao seu lado: você é invejoso? Pergunta ele. Você é invejoso? Olha que eu vou dizer aqui o sentimento de inveja e as implicações dele na sua vida e na minha vida. E você vai ver o quão oculto, o quão silencioso, o quão dissimulado é esse sentimento da inveja dentro de nós, dentro da igreja de Cristo, e como isso lá no Novo Testamento e no Antigo Testamento, você conhece bem a Bíblia. Se não conhece, faça a sua inscrição hoje no Centro Integrado de Teologia e Missões, você vai aprender muito. A inveja está desde Gênesis até Apocalipse. E nós precisamos aprender também sobre isso. Vamos identificar, confessar e abandonar a soberba, o orgulho e a mentira nas próximas quintas-feiras. Estamos no ano do serviço e cabe-nos pensar em trabalho aos santos e a Deus de forma a servirmos ao Senhor com alegria e sermos aceitos por Ele, servindo ao nosso próximo. Já denunciamos que você pode servir ao Senhor e ser rejeitado por Ele naquele dia. Ou seja, você pode fazer muitas coisas no reino de Deus, mas naquele dia maravilhoso, Ele vai dizer assim: não conheço você. Então, é por isso que eu e você não podemos nos firmar apenas nos dons espirituais, porque o dom é uma dádiva graciosa do Espírito Santo a todo aquele que crê. Se você tem talento para ensinar, talento para cantar, talento para evangelizar, talento para fazer coisas bonitas, ornamentações e tantas coisas, se você sabe fazer tantas coisas, você recebeu isso de Deus para a edificação do corpo, mas você precisa desenvolver o caráter de Jesus. Essa é a nossa linha de pensamento. Pecados ocultos, identificando, confessando e abandonando a inveja. Para avançarmos e tratarmos do tema com precisão, é necessário identificarmos o que vem a ser a inveja propriamente dita e o que males e atitudes são gerados a partir de tal sentimento. A inveja é conceituada no dicionário como desgosto ou pesar pelo bem ou felicidade de outra pessoa. É o desejo violento de possuir o bem alheio, cobiçar, desejar e até mesmo tomar o que é dos outros. Isso é inveja. Sentimento de inveja. Como cristãos, muitas características da inveja ficam ocultas na vida do ministro, na vida daquele que serve na igreja. E por isso faz-se tão necessário que ensinemos a como identificá-la, ou seja, a inveja, confessá-la e abandoná-la antes que seus frutos apareçam. Por isso que eu e você precisamos prestar muita atenção. Querem ver uma coisa? Desdenhar da conquista alheia é um sentimento invejoso. Sabe quando a pessoa chega para você e diz assim: olha, conquistei um sapato. Aí você fala assim: eu já tenho 5. Sabe quando você chega feliz da vida porque conquistou algo fantástico para você e a pessoa te joga um balde de água fria? Quem já passou por isso aí? Na primeira pessoa ou na segunda pessoa? Você jogou o balde de água fria ou você recebeu o balde de água fria? Algumas pessoas até ficam precavidas em contar às pessoas uma conquista.
Ah, não vou contar não. E olha, alguns até dizem assim, Zorimar, dá um azar danado. Olha, crente místico. Quem desdenha da conquista alheia. Ignorar a alegria do próximo. Ignorar. Pessoa se aproxima de você feliz, e você simplesmente está com a cara fechada permanece, e quase que você expulsa a pessoa, porque você está com um sentimento que é contrário àquela alegria, e você precisa tratar isso. Não é normal. Alegrai-vos com os que se alegram. Então, prestem atenção, ignorar a alegria do próximo é também uma forma de inveja. Sentir mal-estar com a promoção ou prosperidade do irmão. Você está aqui, não se programa, não junta recurso, não faz nada, planejamento nenhum. Aí quando o seu irmão, que deixou de comer no McDonald's 5 vezes por mês, o seu irmão que deixou de fazer uma série de coisas para realizar alguma coisa, aí ele vai lá para a Austrália, aí você fala assim, está roubando. Só pode estar roubando. Ele ganha o mesmo que eu, como é que ele está indo e eu estou ficando? Sentir mal-estar com a promoção ou prosperidade do irmão. Queridos, por incrível que pareça, isso é tão comum e silencioso dentro de nós, e nós precisamos tratar isso. Nós não conseguimos nos alegrar, e quando conseguimos, não conseguimos vociferar, não conseguimos colocar palavras. Você não consegue dizer isso. Olha, eu estou feliz com a tua promoção. Eu estou feliz com o teu crescimento. Olha, você não sabe a alegria que eu fiquei quando eu vi aquelas fotos. Aleluia. As fotos da formatura. Aleluia. Se você começar a desenvolver alegria pela conquista dos outros, o sentimento de inveja vai bater em retirada. De vez em quando eu brinco com alguém, os mais próximos, né? Por exemplo, Peixoto, uma pessoa próxima. Rapaz, eu estou lutando já há 6 anos aqui em Maricá para perder peso. Eu só engordo. Aí eu olho, cada vez que eu olho para Peixoto, está mais fininho, está mais bonito. Era G, veio para M, agora já está em P. E eu cheguei aqui em P, fui para M, fui para G, já estou buscando extra G, a coisa está feia. Aí você sente aquela dorzinha no coração pelo progresso do outro. Tem que tratar isso. Você tem que tratar isso. Desejar o lugar do outro com pesar, com sofrimento, com ira. Desejo o lugar do outro. Desejar o ministério do outro. E quando você não apenas deseja, mas trabalha para que o outro seja retirado e você colocado. Pastor, isso acontece na igreja? Quantos acham que acontece isso na igreja? Hã? Você e eu precisamos cuidar disso. Se nós estamos no ano do serviço e queremos que todos cresçam em Cristo, nós precisamos motivar, nós precisamos dizer, olha, eu posso contribuir com você, eu posso me associar a você, eu posso estar com você no que você está fazendo, eu também conheço, eu também já passei por aí, olha, eu posso te ajudar. Quando você faz assim, você está afastando a possibilidade de deixar que a inveja tome o seu coração. Ah, se fosse eu no lugar dele. Ah, se fosse eu. Quem já pensou assim aí? Você já pensou assim? Sim ou não, irmãos? Claro! Ah, se fosse eu. O quê? Esse texto? Pastor, é bem assim, né? Poxa, esse texto podia explorar assim, 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 assim. Quando você for pregar, meu colega pastor, aleluia, aqui eu só tenho amigo, amém? Amigos, pastor, 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 pastor. Olha, tem mais pastor do que ovelha na nossa igreja. É uma bênção. Você olha para o lado, você tem consolo, tem conforto, tem ajuda, porque todos aqui já passaram pelas lutas.
E muitas lutas, não poucas. Pastor Paulo de Tarso, pastor Michel, pastor Eloí, já lideraram igrejas, sabem do que eu estou falando. Pessoas que querem o seu lugar. Pessoas que, se fosse eu na direção da igreja, a igreja não estava assim não. Aleluia. Vem. Esteja no lugar certo na hora errada, você vai ver o que vai acontecer. Aqui não é porque eu prego ou deixo de pregar, não. Aqui é porque Deus coloca. Aqui é porque Deus aponta a direção. Aqui é porque tem obediência. Não é porque José quer, não é porque Mário quer, não é porque Eloí quer, David quer, Zorimar quer, não. É o céu que quer. E quando você tem sentimento dessa natureza, você está com uma pontinha de ciúme, você está com uma pontinha de inveja, e você precisa cuidar disso. Sempre criticar aquilo que os outros fazem. Meu Deus, quem já ouviu essa expressão? Parece que só ela que faz bem. Hein, em igreja? Parece que só ele que faz bem. Quem já viu isso aí na igreja? Ou eu estou pregando para extraterrestres? Não. Se nós não tratarmos destas coisas como sendo pernicioso, malicioso, como sendo algo terrível para a comunhão e unidade da igreja, nós vamos ser uma igreja de fachada. Eu não quero igreja de fachada. Eu quero igreja genuína, verdadeira, santa, pura, eleita, salva, abençoada e abençoadora. Nós não podemos querer menos. Nós precisamos ser transparentes nos nossos relacionamentos. Precisamos aprender a elogiar mais as pessoas, criticar menos. Lá vem ela e pensa que está abafando. É a última frase. Olha lá, olha ela. Está pensando que está abafando. Quem já viu essa frase? Então, se por acaso algum dia você tiver esse sentimento, é o primeiro passo, é o primeiro degrau para que você tenha amanhã e até venha desenvolver a inveja. Então, temos que ter muito cuidado com o que pensamos. Por isso que a Bíblia nos orienta a pensarmos nas coisas que são de cima, que são do alto, onde Cristo está. Aí a gente vai aprender a valorizar tudo que as pessoas fazem, seja muito bom, mais ou menos bom, e você vai se associar. Se estava faltando 30%, você é os 30% que vai completar. Se estava faltando 70%, Deus chamou você para ver aquele buraco e você vai cobrir aquilo ali. Uma igreja que está se preparando para trabalhar, uma igreja que está se preparando para servir, tem que retirar tudo que não serve do coração para servir a Deus com excelência. Estamos juntos? São alguns exemplos de sentimentos maus que assolam muitos corações dentro da igreja, não apenas da nossa não, irmãos, e que precisamos identificar, confessar e abandonar, pois tais sentimentos e a prática deles não produzem edificação do corpo, muito pelo contrário, produzem toda espécie de males ao corpo de Cristo. Tiago 3,16, só os homens, fiquem em pé aí, para ler bem forte, Tiago 3,16, mas eu quero forte, hein? Vai lá, pois... Meu Deus, uma multidão, aleluia. Estejam assentados, homens. Olha aí, onde há inveja e ambição egoísta, aí há o quê? Confusão e toda espécie de males. Vocês acham que eles estão escrevendo isso aqui para ímpios ou para a igreja? Por exemplo, a igreja dos Coríntios era vanglória para todo lado. Gálatas, vanglória para todo lado. Mas a igreja de Cristo precisa ter no cabeça o seu estilo de vida. A igreja de Cristo é uma igreja simples, humilde, mansa. A igreja de Cristo
ela não permite que tais sentimentos cresçam no meio dela, porque ela sabe que vai gerar confusão. Já viu uma igreja em confusão? Quem já viu igreja confusa? Hein? Você já viu? Fica com medo não. Vou falar agora como adolescente. Deu bom ou deu ruim? Sempre vai dar ruim. Ninguém quer servir, ninguém quer trabalhar, ninguém quer saber. O ambiente fica muito ruim. Os pecados ocultos são mais perniciosos ao corpo de Cristo que você possa imaginar. Pessoas invejosas provocam muitos males aos que por elas são influenciados, e no final, a rede de maledicência vai crescendo tanto que chega ao ponto de não restar mais ninguém ali para servir, pois esta é a obra do adversário. Quem sabe? Roubar, matar e destruir. Imagine, eu e você recebemos poder de Deus para anunciar, para proclamar o Evangelho. Recebemos dons para servirmos uns aos outros, com igual qualidade espiritual. Recebemos tudo de Deus, mas somos carnais. Perdemos tudo. O apóstolo Paulo vai falar sobre isso. Coríntios, vocês não são espirituais como deveriam ser. Por isso eu não posso tratar vocês como a espirituais, mas como a carnais. Vocês não têm falta de dom nenhum. Vocês têm todos os dons aí. É uma igreja maravilhosa, linda em dons espirituais, mas vocês são perniciosos, maledicentes, vocês falam mal uns dos outros, litígio entre irmãos, até quem se deite com a mulher do seu pai tem aí no meio de vocês. Por isso, queridos, é que nós não podemos abrir mão do ensino das Escrituras, para que nós não permitamos que tais sentimentos invadam o nosso coração. Nunca pense de si mesmo além do que convém. É bíblico. Você não pode pensar de si mesmo além do que convém, e nem colocar o outro, ou seja, o seu irmão, numa posição de escanteio. Eu sou melhor do que ele. Isso é vanglória, é mentira. Quem avalia tudo é Deus. Deus que sabe quem você é. Nós sabemos quem somos. Por isso, quanto mais humilde você for, quanto mais a sua boca ficar fechada, quanto mais você pensar nas coisas de cima, menos o sentimento de inveja, que são essas frases que eu citei. Assista depois de novo. Vejam o que Pedro diz, 1 Pedro 2:1. Só as mulheres, fiquem em pé aí, só as mulheres tem que ser forte, hein? Mais forte que os homens, mais forte. Vai lá. Agora, olha uma para outra e fala assim com o dedo no rosto, assim ó, livrem-se de toda maldade, engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Isso aí, mulheres. Ele está escrevendo para cristãos. Eles estão escrevendo para a igreja. E se escreveram para aquela igreja, e a palavra de Deus é eterna, amém, queridos? A palavra de Deus é imutável. Ela é apta para todos os tempos, até a eternidade. Então, se tem na Bíblia que precisamos nos livrar, é porque a gente precisa mesmo. Hipocrisia, falsidade, falta de transparência, mentira, engano. Eu estou falando mal do Rafael, falando mal. Chega o Rafael, eu dou um abraço. Você já viu isso? Hein? Aí eu dou um abraço nele. Aí para quem eu estava falando mal, fala assim: o pastor é falso, o pastor é um hipócrita, o pastor é um mentiroso. Sim ou não? Hein? Tudo que a gente fala, queridos, tudo que a gente fala é porque já pensamos, está na mente. Viu de onde que a gente tem que se livrar, irmã Maria? Nossa mente.
A nossa mente está aprisionada. Precisamos de libertação na mente, para pensarmos no outro, abençoarmos o outro, colocarmos sempre o outro no altar do Senhor. É essa a igreja que eu sonho. É um irmão colocando o outro no altar do Senhor. Ah, Senhor, hoje é o dia da celebração dos jovens. Abençoa os jovens, os que vão pregar, os que vão tocar, os que vão receber, os que vão estar no estacionamento. Abençoa as crianças, abençoa os líderes. Senhor, abençoa o Fábio, abençoa a Camila, abençoa a casa dele. Queridos, quando a gente começa a abençoar e não amaldiçoar, nós estamos sendo bíblicos, estamos sendo obedientes. Abençoai e não amaldiçoeis. Vocês sabem que muitas pessoas não vêm para Jesus porque os crentes são maledicentes? Quem sabia disso aí? Eu? Eu conheço crente. Eu conheço crente. Vou não. Eles falam mal deles mesmos. E nós precisamos cuidar disso. Nós precisamos cuidar disso. Tiago, bem como Pedro, não estão escrevendo a ímpios, incrédulos, mas a cristãos que estão dispersos pela perseguição, servindo nas igrejas fundadas por eles próprios. Era o rebanho do Senhor. Eles falavam com o rebanho do Senhor. Hebreus 12, 15. Vamos ler todos juntos. Hebreus 12, 15. Juntos. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Uma igreja invejosa, uma igreja onde a inveja está permeando, por meio dessas frases que eu disse, esse jogo de interesses, desejo de possuir o que é do outro, querer estar aonde o outro está. Ah, o pastor gosta mais de fulano de tal, por isso que fulano de tal está lá. Não, aqui não é assim. Aqui é pelo dom espiritual, pelo perfil ministerial, pelo seu sonho. Por isso que aqui a gente faz o perfil de servo e cada um vai servir aonde Deus chamou, aonde Deus colocou. Não é pastor que escolhe. Igreja não é lugar para invejoso, mas para quem identifica, confessa e abandona o sentimento, os pensamentos. Pensamento invejoso, o sentimento, para que não venha a praticar e viver os resultados desastrosos na sua vida e no seu ministério. Quando nós entendemos que o que Deus espera de nós é um coração sincero e verdadeiro, um coração que abençoa, um coração que ministra graça, um coração que ajuda os outros, queridos, não há ambiente melhor do que um ambiente de amor e de cuidado. Não existe ambiente melhor do que esse. E a inveja, alguns dizem, né? A inveja mata. Quem já ouviu essa frase aí? A inveja em si não mata, mas a atitude dela, o que faz brotar dela, o nascedouro dela, sim, gera morte. Porque eu me torno violento, hostil para com aquele que está numa posição de superioridade. Quem se lembra aí de Caim? Quem se lembra aí dos irmãos de José? Quem se lembra aí dos irmãos de Davi? E eu quero então seguir para o final. Como vencer o sentimento de inveja em seu coração? Em primeiro lugar, valorize a conquista dos outros. Desenvolva o coração de Jonatas. Repita comigo: valorize a conquista dos outros. A partir de hoje, essa é a sua decisão. A partir de hoje, eu vou me alegrar, eu vou valorizar a conquista dos outros. Sabe o que acontece, queridos? Às vezes, não é que você não valorize, não, mas você precisa falar. Se você não fala, o irmão chegou com um carro novo, solta fogos, se alegre com ele, parabeniza, o seu está chegando também, aleluia.
Mas sentir dor no coração porque o outro melhorou, cresceu. E eu estou falando de crescimento lícito. Repita comigo: crescimento lícito. Estudou, se esforçou, trabalhou, se preparou, se organizou. Valorize a conquista dos outros. Desenvolva o coração de Jonatas. 1 Samuel 18, 1-4. Para sua edificação. E sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, Davi, conversando com Saul, o rei, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi, e Jonatas amou como a sua própria alma. E Saul naquele dia o tomou, e não lhe permitiu que voltasse para a casa de seu pai. E Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Agora leia comigo. E Jonatas se despojou da capa que trazia sobre si e a deu a Davi, como também as suas vestes, até a sua espada e o seu arco e o seu cinto. Ele valorizou a conquista de Davi. Como filho do rei, ele poderia falar assim: esse aí é um adversário meu, esse jovenzinho acabou de matar um gigante, eu tenho que me livrar dele, eu tenho que persegui-lo. Isso aconteceu com Saul, que aqui ninguém tem o sentimento de Saul, nem o espírito dele, isso é espírito de morte, de inveja. Mas Jonatas valorizou, deu tudo que ele tinha, deu capa, deu bordão, deu cinto, honrou Davi, valorizou Davi, amou Davi. O amor, queridos, encobre uma multidão de pecados. Quando você valoriza, você está dizendo: eu amo você de verdade. Quando você elogia, você está valorizando o esforço que aquela pessoa fez para chegar um pouco mais além. Se você fica só observando e nunca fala e nunca valoriza o crescimento do outro, queridos, todos aqui estão crescendo muito, graças a Deus. Eu olho para trás os vídeos de quando eu dei a alguns aqui a oportunidade de pregar pela primeira vez na igreja. Queridos, é assustador o crescimento, não a pregação. É lindo ver o crescimento, como melhoraram, como cresceram. Queridos, é assim. Quando você começa a elogiar as pessoas, você também atrai coisas boas para a sua vida. E você não fica maculado, você não fica sujo, você fica limpo. Em segundo lugar, participe da alegria das pessoas. Desenvolva o coração de Miriam. Não fique na arquibancada, desça da arquibancada, venha servir também. Agora aqui na última terça-feira, se eu não me engano, na última segunda-feira, 25 voluntários aqui na tenda. Eram 3, passou para 7, foi para 15, foi para 20, agora 25. E estão alegres, satisfeitos, felizes, estão servindo, estão trabalhando, estão abençoando, estão multiplicando as bênçãos e as glórias para Deus. Então Miriam, a profetisa, irmã de Arão, pegou um tamborim e todas as mulheres a seguiram, tocando tamborins e dançando. E Miriam lhes respondia cantando: cantem ao Senhor, pois triunfou gloriosamente. Lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. Então, toda vez que você lê na Bíblia assim, um versículo assim, então, portanto, entretanto, é porque antes, nós estamos no verso 20, de 1 a 19, aconteceu algo, e foi exatamente a composição de Moisés. Logo depois que atravessaram o Mar Vermelho, ele cunhou um hino lindo de adoração a Deus, e ele começou a cantar espontaneamente, e ele foi falando todas as etapas da conquista de Deus, não era dele, de Deus, e ele estava alegre com isso. Então Miriam, sabe quanto tempo a gente levou aqui na nossa igreja para a gente aplaudir uma alma que se converte? A Bíblia diz que há uma alegria no céu. Eu fico imaginando um anjo falando para o outro assim: vai lá, pega o fogo, prepara aí,
lá na Pibã hoje vai ter conversão, vai ter gente se reconciliando. Prepara os fogos aí, está tudo pronto. Queridos, eles ficam só esperando o momento em que alguém levanta para os fogos. Ou você acha que lá no céu não tem fogos? O céu deve ser um lugar maravilhoso, queridos, cheio de glória e gozo. Lá ouvirei meu Salvador. O céu é um lugar maravilhoso. Quem não sabe o cântico? Quem sabe esse cântico? Olha lá. Uns 4 ou 5 aí sabe. O céu é um lugar maravilhoso, cheio de glória e gozo. Lá hei de ver meu Salvador. O céu é um lugar maravilhoso. Quem compôs esse cântico foi Noé, assim que desceu da arca. Por isso que você não conhece. Nós precisamos nos associar aos que estão alegres, aos que estão felizes. Nós não podemos passar desapercebido. Nós sabemos que a pressão sobre a vida de Moisés foi intensa. Queridos, todo dia. Vai, Moisés, você disse que a gente ia sair, o rio as águas se tornaram em sangue, e nós estamos aqui ainda, como é que é isso, Moisés? Aí vai Moisés, calma, tá igual um pastor que eu conheço, calma, aí vai lá de novo, foi as moscas, né? O Nilo, que figurou sangue. Quem sabe a sequência certinho das 10 pragas? Ninguém sabe. Vamos lá, vamos dizer que foi a mosca. Mosca, gafanhoto, escuridão e nada. 1 mergulho, 2 mergulhos, 3 mergulhos, 9 mergulhos, nada. No 10º, eu estou falando já pareceu que eu estava falando de Naamã, né, que foram 7. Calma. Estou falando do percurso ali de Moisés. Imaginem, queridos, imaginem o povo pressionando e Faraó dizia assim: vou te matar, hein? Aí Moisés voltava. Aí Deus falava assim: volta lá, Moisés, fala com o Faraó. Moisés nunca disse para Deus assim: Senhor, você não viu que ele acabou de dizer que vai me matar? Moisés nunca fez, porque quem está debaixo da autoridade de Deus, se Deus mandar ele vai. Aí ele foi todas as vezes. Olha, já imaginou? Você tem 2 milhões no mínimo, né, pastor? 2 milhões de pessoas aqui, não tem para onde passar. Deus fala para ele: Moisés, por que você está clamando a mim, rapaz? Dize ao povo de Israel que marche. Que isso? Compra onde, Senhor? O que você tem na mão? Tem a vara. O que eu vou fazer com essa vara agora? Estenda sobre o mar. Talvez Deus esteja falando com você hoje. Estenda a vara para o mar. Sabe o que aconteceu? O mar se abriu. Talvez você não saiba disso, mas não abriu imediatamente. Deus fez soprar um vento a noite toda. Quem sabia disso? A gente viu o filme, né? Parece que foi na hora. Vento. E está Moisés lá com a vara estendida. Deus estava segurando o inimigo lá. Assim também é com a gente, queridos. Aí sabe o que acontece? O mar se abriu, o povo passou lá do outro lado. É como se Moisés olhasse para eles e dissesse assim: está vendo aí? Calma. Fala para o teu vizinho aí: calma, tenha calma. Tudo acontece na hora certa. Deus tem o tempo, as coisas vão acontecer, mas você precisa aprender a participar da alegria dos outros. Em terceiro lugar, celebre o crescimento das pessoas, desenvolva o coração de João Batista. O crescimento do outro valoriza o que você está fazendo. Se o que estamos fazendo hoje, amanhã, os nossos filhos estiverem vivendo na melhor igreja do mundo, com escola,
com um seminário, com um centro social, com um supermercado para fazer um trabalho bacana. Queridos, isso é para você aprender a se alegrar, isso é para você aprender e a desenvolver a celebração do crescimento das outras pessoas. Precisamos desenvolver o coração de João Batista. E foram ter com João e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ei-lo batizando, e todos vão ter com ele. João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma, se não lhe for dada do céu. Vós mesmos me sois testemunhas de que disse: eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo, que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já este meu gozo está cumprido. Leia agora comigo. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Celebre o crescimento daqueles que estão servindo com você. Não queira nunca que as pessoas fiquem na mediocridade, para baixo de você, não. Eu quero que todos vocês avancem no conhecimento, no amor, na generosidade. Eu quero que vocês sejam muito melhores do que são. E vocês serão, porque vocês vão sempre viver numa igreja que deseja que você cresça, que você melhore, que você avance. Infelizmente, muitos líderes, muitos pastores, quando percebem que um adolescente, que um jovem, que um colega de ministério está crescendo, ele vai lá e poda, corta, retira, para. Líder doente. Nós precisamos entender que Deus está dando a todos nós a oportunidade de servir e abençoar muitas pessoas. Isso é mais glorioso do que qualquer coisa. É muito legal, lá em Salvador, o pastor Marcos saía de férias, eu só podia sair depois que ele voltasse. E uma irmã chamada Nilda Gouveia, ela era o maior barato. Aí lá na porta, e ela chegava: pastor Cândido, que bênção a sua mensagem, que coisa boa escutar o irmão, mas o pastor Marcos volta quando? O pastor Marcos volta quando? Aí eu abraçava, né? Falei: vai voltar daqui a pouco, irmã. Pastor Marcos é uma bênção, um pai espiritual, um líder espiritual, um homem de Deus. Tive prazer em trabalhar com ele 9 anos. E sempre que a gente pode, a gente conversa no nível da honra, do respeito, do amor. Queridos, se hoje, né, eu ouvi isso, eu lembrei disso. Essa semana eu falei, uma irmã falou comigo: ah, pastor, o mês de janeiro foi muito bom, boas pregações, mas olha, o senhor faz uma falta. É carinho. É verdade? Olha, tá vendo? Só as minhas coroas de glória que estão dizendo que é verdade. Você é muito importante. Fala isso para o teu irmão aí. Você é muito importante. Você faz falta. Você é importante. Olha, eu senti falta de você. Você faz falta. Você, olha, é o melhor que Deus podia nos dar. Quando a gente começa a elogiar o outro e colocar o outro mais acima, mais à frente, a gente também cresce, a gente também avança. Em último lugar, queridos, penúltimo, esteja sempre pronto e aguarde sua oportunidade. Sua oportunidade vai chegar. Esteja pronto, desenvolva o coração de Mardoqueu, ou em algumas versões, Mordecai. Então Mardoqueu saiu da presença do rei com veste real, azul, celeste e branca, como também com uma grande coroa de ouro, e com uma capa de linho fino e púrpura. E a cidade de Suzã exultou e se alegrou. Vamos juntos agora? E para os judeus houve luz e alegria e gozo e honra.
Também em toda a província e em toda a cidade aonde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria e gozo, banquetes e dias de folguedo. E muitos dos povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Mas um pouco antes de se vestir com linho fino, ele estava com saco e jogando cinza na cabeça. Quem se lembra disso? Porque havia sido determinado o extermínio de todos os judeus. E ele estava fora do palácio, ele não estava no palácio, ele estava na frente do palácio. Quem estava lá dentro era sua filha de criação, Radassa, que se passou a se chamar Esther. E lá, naquele momento, em que foi determinado o extermínio dos judeus, ele foi para a porta do palácio, vestido de trapos, chorando, lamentando, e pedindo audiência com a rainha Esther, que concedeu, conversou, jejuaram, a vitória veio, depois é que veio a honra. Você precisa estar preparado. Quer vencer? Jejue, ore, chore, lamente. Como diz a canção do Matos Nascimento, quer vitória? Vai chorando, geme e chora. Quem se lembra dessa canção aí? Ah, que bom! E é assim mesmo, queridos. Há um tempo para você se entristecer no ministério, mas há um tempo também de alegria no ministério. Há um tempo em que você tem lutas, dificuldades, mas também há tempos em que Deus faz você romper para o próximo nível, para a próxima estação. E em último lugar, elimine as críticas e trabalhe mais. Para vencer a inveja, elimine as críticas, porque as críticas também são uma pontinha de sentimento de inveja que você precisa trabalhar. Desenvolva o coração de Jesus. Então, os judeus passaram a perseguir Jesus, porque ele estava fazendo essas coisas no sábado. Disse-lhe Jesus: meu pai, fique em pé, meu pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. Vamos repetir essa última parte? Meu pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. Nós estamos no ano do serviço, nós estamos trabalhando. Nós vamos ter em março uma série chamada Transição, de onde estamos e onde queremos chegar. Deus vai começar a trabalhar em nós o coração de Neemias. O primeiro momento pode ser um momento de desterro, desolação, de dor, tristeza, de perdas, mas Deus vai nos levar para o caminho da vitória, o caminho da conquista. E isso não vai ser apenas na igreja, você vai experimentar isso em família também, na sua saúde também, nas suas emoções também, na sua vida financeira também, porque Deus não faz nada pela metade. Quando Ele te abençoa completamente. Nada é pela metade. Mas nós precisamos desenvolver um coração simples, humilde, desprovido de pensamentos de inveja. Pessoas desconectadas do trabalho cristão geralmente tornam-se infrutíferas, e algumas passam até a perseguir ou maltratar aqueles que estão trabalhando. Elimine as críticas e trabalhe mais. Se Deus colocou alguém para servir com você na igreja, se Deus colocou pessoas ao seu lado lá na empresa, lá na prefeitura, lá no governo do estado, lá na clínica, lá no hospital, seja onde for, Deus colocou pessoas do seu lado, faça essas pessoas crescerem, influencie, abençoe, transforme aquele ambiente num ambiente suscetível para o crescimento, torne o ambiente melhor, mais saudável. Você pode fazer isso. Deixe as críticas de lado, abandone pensamentos errados. Nunca pense, aquele lugar lá é meu. O seu lugar está guardado pelo Senhor. Ninguém tira aquilo que Deus tem para a sua vida. Ninguém. O que é seu e ninguém tira.
Guarde isso no seu coração. Vamos orar. Ó Deus, que todos nós nos livremos dessas frases, desses pensamentos altivos, pensamentos que, vez por outra, coloca o outro menor, insignificante, às vezes até desdenhamos, às vezes dizemos no nosso coração: quem é aquela pessoa para estar lá? Ah, Senhor, livra-nos desses pensamentos, purifica a nossa alma, purifica o nosso coração. Tenha misericórdia, Pai, de todos nós, nos ajude a crescer nessas coisas e que possamos desenvolver o coração destes teus filhos e, sobretudo, o coração de Jesus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde. Te pedimos, Pai, por esse tempo de festa popular, uma festa onde a violência, onde a bebida, onde a intriga, onde a inveja, onde tudo isso é exacerbado. Nós te suplicamos, Pai, proteja os nossos irmãos que estarão servindo nesses dias. E nós outros que ficaremos nas nossas residências ou sairemos para estar com outros irmãos, que o Senhor, Pai, nos livre dos perigos desse período. E que também não percamos a oportunidade de influenciar para que vidas sejam transformadas. Oro, Pai, mais uma vez, pelos nossos irmãos que estão na Amazônia. Obrigado porque todos eles chegaram bem. Oro para que igualmente voltem em paz e em segurança. Sê, Pai, com estes irmãos que aqui estão, que o Senhor os abençoe e que na próxima quinta-feira aqui estejamos mais uma vez para recebermos do Senhor a porção que o Senhor tem para nós, mas também para dedicarmos o nosso coração, a nossa vida, a nossa alma, mais e mais ao teu trabalho, ao teu serviço. Leva os teus filhos até os seus lares em paz, em segurança. Cura os enfermos, Pai, tenha misericórdia. Cura os enfermos. Ajuda, Senhor, os irmãos que estão em tratamento. Tenha misericórdia, Pai, e continue trazendo vida, alegria, paz e, sobretudo, Senhor, a tua bênção sobre a casa de todos eles, em nome de Jesus. Amém e amém.